A preferência, ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, pelo Instagram. Você pode ouvir a Folha FM pela Alexa, pelos aplicativos de rádio. Você também acompanha este programa de hoje, daqui a pouco editado em podcast, logo mais reprise na Plena TV, também do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. São 7h05 em Campos. Muito bom dia a todos, eu sou o Cláudio Nogueira, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações e a gente começa, final de semana, mais uma vez, com muitos acidentes, com violência aqui em Campos, na região também, enfim. Mas para começar a semana, o Instituto Nacional de Meteorologia traz previsão de tempo nublado para Campos. Vou até conferir aqui na minha janela virtual aqui, olhar aqui as câmeras do Senzanet, só rapidamente para conferir, porque o tempo hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, será de tempo nublado, com poucas chances do sol aparecer, pelo menos no período da manhã. Temperatura em elevação, a máxima é de 33, a mínima de 22 graus. Agora faz 24 graus aqui no centro da cidade. E há também até um alerta de chuva forte, com a probabilidade de chuva hoje para Campos ser de 55% e acontecer lá para após as 18, 19 horas, início da noite de hoje, com volume de 15 milímetros acumulado aí ao dia. Essas informações são do portal lá do Instituto Nacional de Meteorologia. Olha, 7h07. O programa de hoje vai falar de um tema extremamente atual, extremamente importante. E a gente tem o prazer de poder receber aqui uma pessoa que é tarimbada no assunto, tem know-how, tem uma expertise gigante e vai contribuir com a gente muito para a gente tentar entender um pouco mais. E eu acho que ela foi uma das poucas que conseguiu me responder
uma das dúvidas que eu tenho sobre essa coisa de reciclagem. Eu vou apresentar já agora e daqui a pouco, após as manchetes, a gente começa a conversar com a Carolina Zoccoli. Ela currículo é vasto, mas eu vou ter que encurtar aqui para poder dar tempo de fazer o programa. Ela é especialista em sustentabilidade da FIRJAN, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. A Carolina Zoccoli vem para conversar com a gente sobre uma pauta muito importante, a economia circular. A gente vai falar sobre logística reversa, que é o pós-consumo, e a descarbonização do Estado do Rio de Janeiro. Em plena COP30, essa pauta é viva, é fundamental para a gente entender todo esse processo. Literalmente, para eu encurtar aqui essa abertura e depois a gente apresenta melhor, o Estado do Rio hoje enterra, joga fora uma fortuna, uma verdadeira fortuna. São mais de 11 bilhões de reais que podem estar sendo enterrados, jogados no lixo, literalmente, por conta de uma falta de estrutura melhor, de aí políticas públicas. E a Carolina vem exatamente nessa brecha para explicar isso para a gente, para mostrar onde é que está esse gargalo. Porque assim, tem muito dinheiro no lixo. A gente não entendeu muito bem isso ainda, né? Desde os primórdios que a gente tinha aqui em Campos, por exemplo, e nós fizemos na época da TV Planície, aquelas reportagens lá no lixão, né? Na época o Chico era apresentador do programa Chico na TV, e eu fui, e a gente via as pessoas fervendo o resto de peixe, de carne, para fazer uma sopa dentro daquelas latas, no lixão, para poder passar o dia inteiro ali, né, catando, fazendo o que hoje muitos empresários industriais já conseguiram entender que ali é uma fonte de renda. E a Carolina vem para detalhar isso tudo para a gente. Segundo bloco, a gente fala sobre essa economia da reciclagem e os impactos produtivos. Só para você ter ideia, um cálculo aqui feito nesse mapeamento de recicláveis pós-consumo no estado do Rio aponta pelo menos 40,6 mil empregos que poderiam estar sendo gerados com esse desperdício que hoje, além dos 11 bilhões, os mais de 40 mil empregos. E também a Carolina ainda apresenta soluções baseadas na própria natureza. Também fala sobre risco climático e ainda de estratégias empresariais. Carolina, muito feliz com sua presença, vou trazer o seu bom dia já. Agradecer lá a Simone, que é uma criatura doce que a gente gosta muito, da assessoria de comunicação da nossa FIRJAN Campos, e te agradecer de antemão por estar aqui com a gente, bem rápido aqui, pelas manchetes do portal folha1.com.br, para a gente começar logo essa conversa e, né, já entender melhor esse processo aí. Quem sabe alguns empresários também, né, já ouvindo o programa, ficarem alertas aí sobre essas oportunidades que vão surgindo aí com, né, as mudanças que o mundo propõe. Vamos lá. Rapidamente, então, aqui no portal folha1.com.br, destaque aqui de manchete de principal do portal, rapidamente. Tiros dentro de casa noturna em Campos na madrugada deste domingo, com 2 feridos. Um jovem de 24 anos se desentendeu, foi à casa ou ao carro, não sei, pegou o revólver e fez vários disparos. Acabou ferindo uma mulher e também sendo baleado por um policial que estava de folga nesse dia no evento. Está ainda aqui no portal folha1.com.br. Marco na década de 60, edifício Itu tem demolição autorizada, no centro de Campos, na 13 de maio. A Justiça
determinou demolição com multa diária de R$30 mil. Ainda, Yara Cíntia propõe lei de cotas em São Francisco de Itabapoana. Provas da segunda etapa do Enem foram aplicadas ontem. Nas pesquisas, após se recuperar com Trump, Lula perde a aprovação com a mega operação do Rio. Após a operação, Lula perde e oposição ganha em intenção de voto. E ainda, mais uma feita aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa, Lula caiu por criticar a operação, aprovada por 67% dos brasileiros. Goitacás fica no 0-0 com Belfor Roxo na semifinal da Série B2. Colisão entre carro deixa homem ferido em Campos neste domingo. Foi ali passei até na hora. Foi logo cedinho ali no prolongamento da Saldanha Marinho com Arthur Bernardes. E hoje, lá na Baixada, teve mais um acidente também muito grave. Estamos acompanhando, foi por volta das 4 da manhã. Domingo musical movimentou os jardins, né? Foi do Liceu e também o São Benedito, o Samba na Praça e Sandro Bale no Jardim São Benedito, casa cheia. Bom, são algumas das manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br. Polícia Federal faz operação para combater fraudes contra Caixa em Campos. Esta também está no portal folha1.com.br. Bom, deixa eu trazer aqui o bom dia da nossa convidada e a gente começar essa conversa bacana e importante. A Simone Fraga mandou para a gente um release. Falou, Nogueira, se quiser ter uma pessoa aqui muito fera para falar sobre o assunto. Eu falei, mas é claro que eu quero. O tema é fundamental. Estamos, né, na COP30 ainda, sobre os efeitos e tudo. E aí eu fui pesquisar, né, sobre a pessoa que ela falou, que a Simone falou. Só que a Simone foi até, né, para adiantar o assunto, modesta, falou pouco. A Carolina é muito fera no assunto, é especialista em sustentabilidade da Firjan, é doutoranda em políticas públicas, estratégia e desenvolvimento do Instituto de Economia da UFRJ, bacharel e mestre em comunicação pela Universidade Federal Fluminense e também pós-graduado em gestão ambiental. E se eu for continuar, a gente não faz o programa. Carolina Zoccoli, obrigado pela sua presença, bom dia, bem-vinda aqui ao Folha no Ar. Bom dia, pessoal, bom dia, Cláudio, obrigada pelo convite, obrigada pela gentileza aí da apresentação, né, extensa apresentação. É muito gratificante estar aqui com você para a gente poder conversar bastante aí sobre o assunto da sustentabilidade. A gente conversava aqui antes de abrir o programa, assim, dos temas todos que a gente separou para fazer, a gente costuma abordar um tema em cada bloco, para não ficar cansativo para o ouvinte, para o seguidor, mas eles conversam muito entre si, então, assim, para o ouvinte também entender, para o seguidor entender, daqui a pouco a gente vai lá, volta, mas está tudo separadinho, certinho, para a gente poder pegar esse fio da meada aqui, que é um momento muito interessante para a gente. E assim, já faz tempo que eu ouço Campos, por exemplo, participando do crédito carbono. Isso lá para o ano de 2004, que foi a primeira vez que eu particularmente ouvi e comecei a entender, ou pelo menos pesquisar mais sobre essa questão do crédito carbono, através de uma iniciativa que a prefeitura participou, acho que foi na França, teve um evento, e aí, enfim, chegou até aqui e Campos já começou a se movimentar com aquilo. Não sei em que terminou, mas foi a primeira vez que eu vi essa coisa. E assim, ultimamente a gente tem ouvido muito, agora com a COP30, é inevitável você passar uma página aí sem conseguir ouvir. E houve um mapeamento que a Firjan fez, e eu queria só pedir licença a você, rapidamente, eu vou tentar bem rápido aqui, mas acho que aqui tem um resumo bem interessante para todo mundo entender. O mapeamento de recicláveis pós-consumo no estado do Rio de 2025 aponta que 2,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos pós-consumo
com potencial de reciclagem são depositados anualmente em aterros fluminenses. Aqui já dá um corte aqui, ó. 2,5 milhões, uma fortuna jogada no lixo. Não é? São plásticos, papel e papelão, vidro e metais, materiais equivalentes a mais de 2,6 bilhões de reais, literalmente enterrados. Caso fossem reinseridos como insumos na indústria, encadeariam um investimento produtivo adicional, e aí a gente vai para uma escala agora gigantesca, de 6 bilhões na economia, proporcionando a geração de renda de 11,6 bilhões de reais, além da criação. E aí, ó, outro detalhe, os números são fantásticos, né? Eu adoro essa questão de números, porque norteia toda a nossa vida. Eu vou arredondar para cima, 41 mil empregos hoje estão sendo jogados literalmente no lixo. Carolina, como é que você vê, como especialista no assunto, tanta riqueza desperdiçada? Bom, vamos lá, né? A gente tem um tempinho aqui para esmiuçar esse assunto, que é um assunto importante, atual e apaixonante também, porque a gente tem muitos desafios para superar. A gestão do lixo, né, das cidades, e o saneamento é uma pauta que vem ainda sendo desenvolvida no Brasil todo, né? No estado do Rio de Janeiro não é diferente. Apesar da gente ter há muitos anos no Brasil uma legislação que proíbe, por exemplo, né, ou que exigiu o encerramento dos lixões a céu aberto, né, que são aqueles espaços inadequados para receber os nossos resíduos, porque geram riscos para a população, né, riscos para a contaminação do solo, do ar, né, dos recursos hídricos. A gente ainda tem, Brasil afora, no Rio de Janeiro já bem menos, mas se considerar uma realidade Brasil, a gente ainda tem muitos lixões em funcionamento. Porque é um problema histórico que a gente precisa atacar aos poucos, né? Então, quando você fala numa realidade de aterro sanitário, que é o lugar correto, né, que tem o solo trabalhado, tem ali todo um trabalho de engenharia para receber o lixo que a gente descarta diariamente nas cidades, né? Você está falando numa destinação adequada em termos de poluição ambiental. Então, você tem o aterro sanitário, você vai receber ali os resíduos da cidade, né? O nosso lixo que a gente joga fora todos os dias, que é formado ali principalmente por uma parte orgânica, que são os restos de alimentos, os resíduos sanitários, a parte molhada, né, do lixo, e uma parte seca, que são basicamente as embalagens dos produtos que a gente usa, os utensílios que a gente joga fora, porque não vai usar todos os dias, um caderno que terminou, uma panela que quebrou, né, aquele lixo que a gente joga fora na nossa casa, nossa roupa que não serve mais, né. Isso daí vai para o aterro sanitário, e aí a gente já está agradecendo, por hoje a gente tem uma realidade onde, né, boa parte do estado do Rio de Janeiro já destina o seu lixo, o seu resíduo urbano para aterro sanitário. Até aí tudo bem. A questão é que muito desse material que vai para o aterro sanitário, apesar de ser uma destinação ambientalmente adequada, né, ou seja, eu não estou poluindo, eu estou desperdiçando todo o valor desse material que eu estou depositando ali no aterro. Tanto da fração orgânica, né, que é a que a gente está falando aí, que é a parte molhada, a parte úmida desse resíduo, desse lixo, mas principalmente da parte seca, porque essa parte seca, ela é formada, na sua maioria, por materiais que poderiam ser reciclados pela indústria e poderiam estar se transformando em novos produtos. Então, quando a gente calcula lá no mapeamento de recicláveis, né, o que a gente foi olhar? Bom, o estado do Rio de Janeiro é um estado muito populoso. Se ele é um estado muito populoso, em termos de concentração de pessoas, né, no território, isso quer dizer que são pessoas também, e é um estado que tem um PIB per capita, em média,
mais alta do que a média nacional, né? Ou seja, as pessoas têm, de maneira geral, né, mais acesso econômico do que a média nacional, quer dizer que essas pessoas consomem. E se a gente tem muita gente consumindo, a gente gera muito lixo, certo? Quanto mais a gente consome, mais a gente gera lixo. Não tem jeito, essa conta não tem diferença. E aí a gente está botando esse lixo para fora e está levando para o aterro sanitário, porque a gente não tem uma estrutura no estado do Rio de Janeiro capaz de receber esse lixo para poder fazer a reciclagem e utilizar o valor que está embutido aí nesse lixo. São os papéis, papelão, vários tipos de plástico, os metais, né, não só o alumínio, mas também ferro, cobre, aço e o vidro. Então, o que a gente foi fazer lá no mapeamento da Feijão? Vamos calcular, para a gente ter uma ideia do quanto que é a nossa perda aqui para o Estado. Porque, como você mesmo falou, Cláudio, quando a gente coloca o número, o problema grita, né? O problema grita. Então, daí surgiu essa necessidade, né? Essa intenção nossa de calcular, para a gente colocar um número na rua, né? Uma estimativa na rua, e chamar a atenção das autoridades, né, dos profissionais de sustentabilidade, dos pesquisadores que estão envolvidos com essa temática, para juntos buscarmos uma solução para que a gente possa aproveitar o valor do nosso lixo aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá. Vamos tentar, como você disse muito bem, esmiuçar esse assunto. Porque, assim, essa parte de produzir lixo é nossa especialidade. Agora, e aí entra você, e eu fiquei, assim, eu gosto muito de matemática, eu não sou de humanas, eu gosto muito de matemática, não que eu entenda, calma aí, que eu fui ver outro dia, dos meus estudos para os estudos dos meus filhos, eu falei, matemática é comigo, que vocês precisarem, pode contar comigo. Aí, papai, aqui, ó, matemática aplicada. Eu falei, ó, tô fora, eu tô com compromisso agora lá na rádio, eu não vou poder não. Era completamente diferente de tudo. Muitos fizeram engenharia de produção, né? Então, é muita conta, é muito cálculo, é doideira. Mas assim, e aí eu fiquei imaginando como que vocês chegaram a esses números, naturalmente com muita experiência, com muito trabalho e com base em dados reais de outras situações. Agora, onde é que está o... Eu já vou direto no ponto. A pergunta do milhão, onde é que está o gargalo central? É logística? É política pública? Você falava numa conversa agora, antes do programa, sobre a questão de tributação. Vou chegar lá também. Esses incentivos econômicos, que aí, tipo assim, você vai lá numa fonte do governo pegar uma grana emprestada, um dinheiro para montar uma empresa. Ela é de reciclagem, então ela tem um incentivo maior. Onde é que está esse... Ou é também, que aí é outro problema, uma cultura empresarial. O empresário brasileiro ainda não vê essa fortuna que a gente mostra aqui jogada fora. Olha só, Cláudio, tem um pouquinho de tudo que você falou, viu? O problema dos resíduos, ele é um problema complexo, então ele é composto por uma série de microproblemas, né, de micro situações que precisam ser resolvidas em conjunto para a gente poder mudar o cenário que a gente tem hoje. Então, lá no nosso estudo, a gente identificou 4 grandes conjuntos de problemas, né, vamos dizer assim, que precisam ser resolvidos. Então, esses conjuntos são dados, né, informação, incentivos, de uma forma geral, a questão da informalidade e a questão da competitividade, né, aqui dentro do Estado. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles e aí a gente depois pode ir detalhando um pouquinho mais. Então, a primeira questão é a questão dos dados, né? A gente tem uma dificuldade de tratar um problema que a gente não conhece. Então, se a gente não tem informação correta e atualizada sobre os resíduos que a gente gera no Estado, fica mais difícil da gente dimensionar o problema e resolver o problema. Então, como é que a gente fez o mapeamento dos recicláveis pós-consumo? A gente foi em bases de dados
públicas e oficiais sobre o assunto. O que são essas bases de dados? São várias, mas eu vou falar as duas principais. É o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, que os próprios municípios anualmente reportam informações sobre a gestão do resíduo na cidade para o Ministério das Cidades. Então, esse compilado de informações dos 5.000 e tantos municípios do Brasil, ele vira um grande dashboard, um grande painel de informações sobre resíduos. Lá a gente tem informações, por exemplo, sobre qual a quantidade de resíduos coletados por ano, como é que estão distribuídos esses resíduos, para onde esses resíduos vão, etc. E a outra base de dados que a gente pegou foi a base de dados do órgão ambiental estadual do Rio de Janeiro, que é o INEA, que é enviada pelas empresas localizadas no estado. Então, toda empresa que funciona formalmente e que gera resíduo, ela tem que, a cada resíduo que ela gera e que ela manda para o aterro, ou para a reciclagem, ou para qualquer que seja a destinação, ela tem que informar que resíduo é esse, qual a quantidade, para onde que ela está mandando. Então, a gente tem duas grandes bases de dados. Uma dos resíduos urbanos, né, que os municípios reportam anualmente para uma informação, e a outra sobre os resíduos gerados pelas empresas, que também saem ali. Anualmente, você tem como ter um compilado sobre essa informação. Bom, e aí eu estava falando que dados, informação é um problema para a gente gerenciar o resíduo. Por quê? Dos dados que a gente tem, né, que são esses grandes painéis informativos, é muita informação, a gente tem pouca análise, pouca avaliação, né, se debruça pouco para olhar o que está acontecendo ali com aquele resíduo. Então, a gente precisa incentivar estudos, pesquisa, desenvolvimento, aproximar os pesquisadores, né, interessados na área de resíduos a essa pauta, né, fazer com que as pessoas olhem para esses números e identifiquem os problemas. Essa é a primeira camada aí. E a outra questão é que muitas vezes essas informações, né, principalmente as enviadas pelos municípios, elas não estão completas. Então, isso vem melhorando com o passar dos anos. É muito clara essa melhora. A gente faz esse estudo desde 2021. Então, em 4 anos, no início do nosso estudo, só 2/3 dos municípios do Rio mandavam suas informações. Hoje, a gente só tem, se eu não me engano, 3 municípios que no último ano não mandaram suas informações. Então, mas não mandaram. Então, a gente não tem as informações. Então, isso é um problema. Né? A gente precisa da informação atualizada. E mesmo de quem manda, a gente precisa passar um pente fino ali, né, e ir melhorando cada vez mais a coleta dessas informações para a gente saber da onde está o problema, o que a gente está falando. Então, essa primeira camada, né, é a falta de informações. E uma outra coisa, né, o Estado do Rio de Janeiro, ele tem um plano estadual de resíduos sólidos. O que é um plano estadual de resíduos sólidos? É quase que um mapa do caminho do que eu vou fazer para resolver os problemas, né, são várias questões relacionadas a resíduos no nosso estado. E esse plano, a última edição que a gente tem é de 2013, então a gente já tem mais de 10 anos aí que esse plano foi publicado. De uma década para cá mudou muito, né? A gente gera mais resíduos, a gente gera outros tipos de resíduos, mudou a configuração urbana, então a gente tinha municípios que eram mais populosos e tiveram, as pessoas emigraram para outros ambientes, então a população está mais concentrada em outros ambientes, então a situação mudou. Então, esse plano também precisa ser atualizado. A gente vem conversando bastante com o governo do estado do Rio para que isso seja priorizado, porque sem plano a gente não tem plano de ação, né? Então, essa é a primeira camada assim, de entraves que a gente precisa resolver. Então, obter os dados, né, mais qualificados, analisar esses dados e criar um plano, né, de ação para solucionar os problemas encontrados na gestão dos resíduos no estado como um todo. Essa é a primeira camada. Não, sim, perfeito. Não, tem essa parte cultural que eu falei, não só do empresário, mas da população como um todo. Uhum. Quer ver? Eu vou citar um exemplo, está relacionado ao meio ambiente, mas talvez consiga fazer alguma conexão aqui, não sei, mas é pela cultura
E aí a cultura popular, a cultura nossa. Você lembra um tempo, ainda tem muito isso, mas eu acho que já mudou um pouco essa concepção, que as pessoas estão entendendo o que é de fato. O tempo em que os políticos não faziam saneamento básico porque ficava embaixo da terra e não dava voto. Uhum. Quantas ruas você já viu e conhece aí que são asfaltadas, tem aqueles paralelos, mas não tem sequer um caninho ali para passar uma água pluvial, não tem nada, é só a beleza, aquela maquiada, sabe? É como se você passasse um batom, mas estivesse precisando cuidar dos dentes, sei lá, uma coisa assim. Essa coisa cultural, porque se você for pesquisar, quantas vezes você vê as pessoas catando latinhas de alumínio nas ruas? A todo instante. Uhum. Você passa, se tiver um evento, então, uma festa, uma coisa, todo mundo tentando ali, né, que vive desse processo, catando as latinhas. Por quê? Porque ela tem um valor maior, agregado, e o Brasil chega hoje a reciclar quase que 99% do seu alumínio, dessas latinhas aí, segundo uma pesquisa feita em São Paulo. Aí eu te pergunto, falta também transformar a cultura nossa como consumidor, como população, como cidadão, para poder transformar essa indústria, ou não parte daí? Não, parte daí sim, Cláudio, parte daí sim. A questão cultural, né, assim, o lixo, o que é a gente gerar lixo? É a gente existir, consumir, fazer nossas coisas e descartar o que sobrou. Então, não dá para a gente afastar a geração do resíduo, né, do lixo, de uma questão cultural. Você está coberto de razão. Tá totalmente mergulhado nos nossos hábitos, nas nossas práticas. Eu acho que a gente pode dividir em 3 grupos aí, né? Você falou da questão do Estado, né? Da questão dos políticos, dos governantes. Você tem uma questão cultural relacionada a isso. Nós, enquanto consumidores, também temos uma questão cultural de hábito e práticas para resolver. E as empresas também têm uma questão de práticas para serem resolvidas. Como é que a gente tem visto a coisa andar com relação ao gerenciamento do nosso lixo, dos nossos resíduos? Primeiro, né, saneamento é sim visto como um gasto, né, pelos governantes, que tem pouco resultado político. E, de fato, né, as obras de saneamento são obras escondidas, né, e mesmo que tirando situações muito grotescas, né, daquela pessoa que ela não tem nem a conexão de água, nem a conexão de esgoto na porta da casa, né, o que acontece ainda muito no Brasil afora também, né? Você pode, por exemplo, ter o abastecimento da água na sua casa, você ter uma coleta de esgoto, para você está tudo bem, porque você está recebendo a água, o teu esgoto está saindo, só que esse esgoto não está sendo tratado. E isso não é visto por nós, como população, né? A gente não sabe, a gente fica sabendo muito pouco do que acontece. A mesma coisa é o resíduo. Eu tenho ali a coleta de resíduo na minha casa, né? A maioria da população coleta porta a porta, passa o caminhão ali, pega, se não na porta da minha casa, numa esquina bem próxima, né? Eu não preciso fazer muito esforço para aquele lixo sair da minha frente. Mas eu não sei o que acontece com esse lixo. Eu não sei se ele está indo para um lixão, eu não sei se aquela coleta é uma coleta regular e que está levando para um ambiente correto, muito menos eu sei se esse material está sendo reaproveitado por alguém e está tendo seu valor ali recuperado numa reciclagem. E se isso passar a acontecer, muito provável que eu também não veja. Então, de fato, para o governante, né, investir nesse tipo de iniciativa tem um resultado menos rápido, né, em termos de popularidade ou de reconhecimento mesmo, né, do que outras ações, como você melhorar ali o ambiente urbano, você fazer o asfaltamento, né, Agora, se você tirar a coleta do lixo da porta da casa da pessoa, você pode ter certeza que isso vai gerar um problema muito grande, né, porque já aconteceu aqui no estado casos, por exemplo, de greve ou algum problema específico de coleta, você fica 2 dias sem coletar o resíduo daquela cidade
é um transtorno absurdo, porque as pessoas começam a ver o volume, um volume que a gente não tem a menor ideia. Então, para contornar esse problema, né, de ser uma situação onde o governante ele precisa investir um recurso importante e a visibilidade não é tão grande quanto uma ação em saúde ou uma ação em recapeamento de rua, né, de asfaltar uma estrada ou melhorar uma outra situação, por exemplo, de iluminação pública. Existem mecanismos, né, de transferência de recursos, por exemplo, do governo federal para o governo municipal, para que o município tenha um recurso específico, uma rubrica específica para investir em saneamento. Existem incentivos por parte do Estado, né, do governo do Estado. Então, se aquele município ele bate a meta relativa a resíduos, a conexão de esgoto e a outras questões relacionadas ao meio ambiente, ele recebe um retorno do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, volta para o município. Então, tem mecanismos para você evitar que aquele governante municipal, porque lixo é o município que tem que resolver, né? Para você evitar que aquele prefeito, né, que aquele governante, ele não olhe para essa parte. Então, é uma questão cultural, sim. Você tem mecanismos ali também para tentar resolver. Isso é a parte do governante. Agora, olhando a parte das empresas. Hoje, para você, né, o que a lei ambiental te exige com relação aos resíduos? Que você separe esses resíduos, que você armazene os resíduos adequadamente, né, dentro lá dos conformes legais, tem uma série de diretrizes que você tem que seguir, que você contrate uma empresa também licenciada para transportar resíduos, não pode ser qualquer empresa, né, tem que ser uma empresa autorizada a fazer aquele trabalho, e que você destine o resíduo em ambiente adequado. E o aterro sanitário é um ambiente adequado. A reciclagem também é, mas o aterro sanitário também é. Então, para esse empresário, que já tem uma série de coisas ali que é o negócio dele, vamos supor que ele é um supermercado. Qual é o negócio do supermercado? É fazer a gestão do estoque, é garantir que os produtos estão íntegros, que não tem nada vencido, é pagar meus funcionários, enfim, realizar ali a rotina do supermercado. Se a lei não me exige, né, e não vai exigir que eu recicle, se ela só me exige que eu trate direitinho o meu resíduo, eu vou tratar, fazer o mínimo esforço possível e mandar aquilo ali. Então, hoje, você tem uma questão que a gente chama de ESG, né, que é a cultura da sustentabilidade, do ESG, que é meio ambiente, social e a parte de governança, que vem trazendo por outros meios para essas empresas motivação para elas fazerem melhor do que elas já fazem. Mesmo aquelas que já estão cumprindo a lei, óbvio, cumprir a lei é o mínimo, mas aquelas que já estão cumprindo a lei, olha, ao invés de você mandar o seu resíduo para o aterro, por que você não faz algo melhor com o seu lixo? Por que você não recicla? Porque aí você vai estar cumprindo aqui com um critério ambiental dentro do seu ESG, e isso vai te dar melhor reputação, você vai poder divulgar para os seus clientes, alguém que queira te contratar para prestar um serviço, você vai poder dizer que você faz isso melhor do que o seu concorrente. Então, isso é uma maneira de mudar a cultura das empresas para que sejam ainda melhores dentro da prática ambiental. E aí a última camada, nós consumidores, questão de hábito também. Quando eu era criança, eu tenho 40 anos, quando eu era criança eu me lembro claramente de cena cotidiana, as pessoas tomavam uma latinha ali de refrigerante, abriam o vidro do carro e jogavam pela janela, né? Isso a gente vê muito menos, né? A gente já vê muito menos, precisa reconhecer que as pessoas estão mais conscientes com relação, né, a essa questão ética mesmo, da gente não sujar nosso ambiente, né, não sujar as nossas ruas, não diz respeito só a mim, diz respeito ao meu vizinho, às pessoas que convivem ali na mesma região que eu. E também são hábitos que precisam ser mudados, porque por mais que a gente ainda não jogue o lixo pela janela mais, né, de uma maneira geral, ainda tem quem jogue, aí também, esses aí a gente deixa para depois, porque aí é um outro problema que a gente precisa resolver, mas você mudar o hábito das pessoas para, por exemplo, separar o lixo reciclável dentro de casa, não é uma tarefa muito simples, né? Da mesma forma que o governante que está cheio de outras demandas, o empresário que está cheio de outras demandas, a gente, né, nós, seres humanos, também estamos cheios de demandas nas nossas casas. Então, quando eu digo assim para você, Cláudia, olha só,
Não junta mais seu lixo todo numa mesma lixeira não, tá? Porque agora você tem que reciclar. Você vai ter que arrumar um espaço na tua casa para fazer isso, você vai ter que reorganizar a rotina da tua casa para você não juntar o resto de carne lá que você está cozinhando com a garrafa PET, com o papel, com o caderno que você vai jogar fora. Você vai ter que ter mais de um ambiente para guardar. Você vai ter que guardar por um tempo, porque a coleta seletiva não passa todos os dias, ela vai passar talvez às terças-feiras, você vai ter que ir juntando aquele material. Então, assim, vai te dar trabalho. Vai te dar trabalho e a gente já está soterrado de trabalho, né? Tá todo mundo sobrecarregado, cansado, cheio de coisas para resolver. Então, assim, exige um esforço de cada uma dessas partes para que a gente mude os nossos hábitos. Não é impossível, mas a gente precisa de motivação, a gente precisa de incentivos. E aí a gente entra lá naquela segunda camada, né, das informações que a gente trouxe no mapeamento lá pela Fijan. A gente precisa de melhores informações e dados, a gente precisa de incentivos. Então, a gente precisa estimular o cidadão. O que eu vou dar em troca para esse cidadão? Para o cidadão que não tem espaço, não tem tempo, não está interessado nessa pauta, porque a gente tem que admitir que nem todo mundo está interessado, as pessoas estão interessadas em outras coisas. Tem gente que está interessado em fazer trabalho voluntário, tem gente que está interessado em ajudar alguém a aprender a ler e escrever. Tem gente que está cuidando só da sua própria vida e tudo bem também, sabe? Então a gente precisa motivar esse cidadão de alguma forma, né? Dar algum retorno para ele. Assim como a gente precisa dar um retorno para as empresas que estão fazendo mais do que a sua obrigação e para os governantes que também estão priorizando essa pauta. Todos precisam ser motivados. E existem meios para fazer isso. Sim. Se me permite, deixa eu pontuar aqui. Só pelo menos a sua fala é importantíssima e acho que essa parte da população, a partir de quando a gente começar a entender, é o que você falou, tem gente que não está preocupada e tudo bem, vamos tocando a vida, mas assim, na nossa, no dia a dia nosso, como você disse, poxa, não custa nada não jogar o lixo pela janela. Poxa, sim, não custa nada. Esse é o tipo de coisa inaceitável no momento, né? Hoje isso já é inaceitável. Quem sabe daqui a 10, 15 anos vai ser inaceitável a gente misturar o lixo orgânico com o lixo reciclável, né? Esse é o caminho, a gente está indo nessa direção. Perfeito. E quer saber? Vou lá, vou pontuar umas coisas para você aqui, para você comenta. Fica à vontade. Você é nova, e eu não estou tão velho, mas assim, eu vivi... E meu pai tinha um mercadinho na década de 80. Então, assim, eu trabalhava, né? Pequeno ainda, eu trabalhava com ele. Depois, ele passou, eu trabalhei para o seu Ari, lá, o cara que comprou. O que acontecia? Teve um tempo, na época de José Sarney, presidente da República, de 85 a 90, cara, eu passava o dia inteiro marcando aqueles produtos. Eu começava de manhã... Daí a pouco parava, estudava, voltava, eu remarcando mesmo. Eu falei, mas eu já marquei isso aqui hoje, seu Ari, e subiu de novo. Era o tal de inflação. Diária, né? Às vezes mais do que uma vez por dia. Olha, 90% de inflação. Essa tal de inflação, esse tema é tema de palanque, é tema que muda uma eleição para presidente da República, por exemplo. Ela mexe no bolso, é o tal do carrinho do supermercado. Por que eu estou falando disso com lixo? Tem nada a ver? Então, você falou assim, daqui 10 anos vamos estar talvez não aceitando mais, não separar os lixos. É exatamente isso. Hoje, o que é tema da eleição? O que é o que vai mudar a eleição para presidente no Brasil? É a segurança. Você mora no Rio de Janeiro, por exemplo, se perguntar a você sobre inflação, sobre trânsito ou sobre segurança... Quem resolveu o problema da segurança é bem provável que tenha a maior simpatia sua para um voto. Não é? Principalmente para quem mora no Rio como você. Então, eu fico imaginando aqui, quando é que nós teremos assim, quem cuidar do nosso meio ambiente vai ganhar meu voto. Né? Isso vai demorar um pouco. Isso vai levar aí um tempinho a mais. Isso é um ponto. Ou seja, isso não é assunto que muda uma eleição ainda no Brasil, por exemplo. Talvez em outros países pode ser. E o outro tema que eu queria colocar, que você falou, um supermercado, por exemplo, pode reciclar, que a gente tem a rede Superbom, o Barcelos,
Grupo Barcelos, ele tem lá, acho que é Recicle Bem. E a gente passou a fazer. Como você falou, tem que compensar, tem que, né, dar alguma forma de incentivo à população. Lá você leva o seu reciclado, o seu reciclável, e ganha cashback para fazer compra no supermercado. Ai. Isso que eu queria comentar para você falar. Vou comentar primeiro essa coisa do cashback, né? Esses mecanismos são muito interessantes, né? Porque eles misturam várias situações. Então, para o comerciante é bom porque o cliente vai voltar no negócio dele, né? Então, é claro que esse comerciante, ele está tendo trabalho de manter aquele ponto de entrega voluntária ali, é uma área que ele está gastando, ele tem que botar um funcionário para fazer a gestão daquilo dali, né, para não deixar acumular esse resíduo, destinar corretamente, a gente sabe que dá trabalho. Porém, né, essa maneira que ele encontrou, que é dar o cashback para o cliente, né, fideliza esse cliente, faz com que o cliente volte ali naquele mesmo mercado, porque ele vai ganhar um retorno financeiro ali, mesmo que seja simbólico, né, para algumas pessoas pode ser simbólico, para outras pode representar realmente uma necessidade ali, vai fazer diferença ali no orçamento familiar. Então, é uma maneira muito interessante. E aí, quando a gente fala, esses são ideias, né, que combinam a gestão do resíduo com o marketing, com uma experiência de fidelização ali do cliente, que tem a ver com a ESG, que é o que a gente estava falando, né? É claro que o empresário, ele normalmente faz isso, tem que ter alguém que dê o clique inicial ali e fale, poxa, isso é uma coisa importante, eu gostaria que a minha empresa tivesse uma ação ambiental relevante. E muitas empresas têm lideranças que já estão com essa visão, isso é uma coisa muito bacana de ver. Eu trabalho há 20 anos com consultoria corporativa de sustentabilidade, e é gritante a diferença, né? Do início dos anos 2000 para cá, de como que as pessoas hoje, isso é real, fazem porque tem a intenção de fazer uma coisa legal, uma coisa bacana, uma coisa diferente. Não só ambiental, mas muitas vezes social também, trabalhos sociais. Então, quando a gente fala de mecanismos para fazer essa mudança, esses mecanismos eles precisam apresentar vantagens que não são só a vantagem ambiental. Não é só eu dizer assim, o Cláudio jogava o lixo dele de uma maneira fora e agora o Cláudio está jogando o lixo dele e o lixo está sendo reciclado. Parabéns, Cláudio. Não, eu preciso te dar alguma coisa a mais. O que você vai dar? Tá bom, para algumas pessoas funciona somente isso, né? Para quem está mais engajado ou para quem essa pauta é muito importante. Mas não somos a maioria das pessoas, né? Então, como é que eu faço? Poxa, eu já estou indo ali no mercado comprar sei lá o quê. Eu separei meu lixo aqui rapidinho. Eu tenho aqui uma garrafa PET, 3 latinhas e um bolo de papel, aqui, 2 caixas de papelão. Já boto no meu carro, já levo lá, aquilo vai me dar um cashback, eu vou ficar feliz de ter ajudado, o comerciante vai ficar feliz de eu ter voltado. Então, são mecanismos de mercado. Isso é uma coisa muito interessante. E é uma das questões que a gente traz também lá no estudo, mostrando que alguns desses mecanismos podem ser incorporados em políticas públicas, podem ser incentivados por políticas públicas. A gente tem municípios aqui no estado que já implantaram o que chama de moeda social. Então, você vai num ponto ali de coleta da própria prefeitura, leva o seu reciclável e aquilo te gera um saldo num cartãozinho da prefeitura, que é uma moeda local, que você vai gastar nos negócios que tem parceria com a prefeitura. Isso gerou, para alguns municípios, aí o governante tem que conhecer a sua localidade, né? Tem que entender para que grupo de pessoas isso vai funcionar. Mas a gente tem municípios, como, por exemplo, o município de Porciúncula, que tem um trabalho muito interessante e que fez uma mudança mesmo na gestão do resíduo, engajou muita gente. E aí tem aquela coisa, né? Também da pontualidade, da fidelidade da coleta, o carro que faz essa coleta não deixar de passar no ponto, no dia correto, senão começa... Porque a pessoa junto, o carro não vem, desanima. Então, aí é tudo é uma engrenagem. Se uma peça falhar, masca tudo. Agora, uma coisa eu observei. Como você falou que dá trabalho,
de fato dá. Quem cuida é minha esposa. Eu ajudo no que eu posso, mas assim, dá trabalho. Dá trabalho fazer a separação do lixo e ter que levar ao supermercado e você só ganhar ou algum lugar, né? E não ganhar nada, as pessoas não fazem. Infelizmente. Não fazem. Eu percebi o quê? Tem muito aposentado que faz. Sabia? Isso não é pesquisa, não. É minha estatística aqui do Instituto Cláudio Nogueira. Olhômetro. Eu fiquei assim, enquanto a gente entregava lá um reciclável, pelo menos 3 pessoas chegaram para entregar reciclável também e são aposentados. Eu vi, né, deu para perceber. Que aí sobra um tempo mais, enfim. Mas vai, quem sabe, chegar uma hora em que a gente vai poder até mesmo, e aí seria o sonho, não só, imagino que meu, mas muito mais seu, que é bem da área. Daí pessoas chegar e comprar aqui, vamos fazer uma compra, essa empresa tem ESG, essa empresa tem um selo verde, alguma coisa assim. Então vamos chegar lá. Para fechar esse bloco, eu tenho que te perguntar, e aí é com base nesses estudos, o ranking do CEG, é isso mesmo? CEG, isso. CEG, né? Na verdade, o CEG é Sistema de Estimativa de Emissão e Remoção de Gases de Efeito Estufa. Traz aqui o seguinte: o estado do Rio é o 15º maior emissor do país. Qual é o papel real desse setor de resíduos para criar uma estratégia de descarbonização estadual, considerando a mitigação e também essa adaptação toda desse estado? Então vamos lá, estamos em semana de COP30, né, Cláudio? Então estamos lá em Belém, todo mundo focado, discutindo soluções para frear aí as mudanças climáticas, né? Só fazendo um gancho com a nossa última fala, você falou das próximas gerações, né, ali dos aposentados e também de pessoas que estarem fazendo isso pelo bem. A geração que está vindo depois da nossa aqui, ela está vindo muito forte com uma consciência ambiental e social muito diferente das nossas, né? Então, as empresas já estão sentindo essa cobrança também, viu? Olha, o que você faz pelo ambiente, o que você faz pelo social? Isso já está acontecendo, quem sabe, né, daqui a uns 10, 15 anos, né, quando eles estiverem aqui quando forem a principal força de trabalho, acho que as exigências vão estar um pouquinho diferentes também. E aí isso liga a gente com a questão da mudança climática. Então, a gente está lá na COP30 discutindo como é que vamos solucionar esse problema. E o setor de resíduos, né, que é o setor de tratamento, tanto de resíduos quanto de esgoto, é um setor que gera muitas emissões de gases de efeito estufa, que são os gases que contribuem para o aquecimento global, né, e para a mudança climática. A gente pegou os dados lá do estudo dos recicláveis da FIJAN, que são essas 2,5 milhões de toneladas por ano de recicláveis secos, né, plástico, papelão, metal e vidro, que poderiam ser reciclados caso a gente tivesse incentivos e infraestrutura. E aí a gente foi calcular o quanto de emissões a gente poderia evitar se esse material fosse de fato reciclado. E aí a gente chegou a um valor que são 3 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso é uma métrica que a gente usa para entender o quanto esse setor está contribuindo para as emissões e qual é a sua parcela de responsabilidade aí na criação do aquecimento, do efeito estufa, né, do aquecimento global, das mudanças do clima. Por que a gente reciclar melhora a questão das emissões? Porque se a gente está deixando, né, quando eu pego ali o meu papelão, o plástico, o metal, e vou fabricar outro produto a partir da reciclagem, eu preciso transformar esse material, tem todo ali um consumo energético para você fazer essa transformação, mas eu não preciso extrair a matéria-prima virgem. Então, da extração da matéria-prima até aquilo ali virar o material que vai fazer o meu produto acabado,
são etapas que eu estou pulando, eu não preciso fazer isso tudo de novo, eu já estou com material ali, eu já estou com plástico ali, eu já estou com metal ali, eu só preciso retransformar ele num produto novo. E isso gasta muito menos energia do que eu ter que minerar o ferro, transformar minerar ali os minerais e transformar em aço, e transformar, ou a areia e transformar em vidro e tudo mais. Então, por isso que a reciclagem, ela tem um papel importante na mitigação, quer dizer, na diminuição da quantidade de gases que a gente está colocando na atmosfera. Então, foi isso que a gente calculou, esse impacto. De novo, Cláudio, para trazer um número grande e mostrar o potencial desse setor. Então, se a gente recicla, a gente está aproveitando o material, a gente está gerando emprego e renda, a gente está deixando de saturar os aterros com um monte de material que chega uma hora que não cabe mais no aterro, a gente tem que encerrar e abrir outro, Então, isso para a operação do aterro também não é bom. E ainda por cima, se a gente recicla, a gente está liberando menos emissões para a atmosfera. Então, o estado do Rio de Janeiro tem esse potencial de se conseguir fazer com que o encadeamento produtivo da reciclagem no estado cresça, e a gente acabou não falando muito dele, De repente, no próximo bloco, a gente pode falar um pouquinho do que é esse encadeamento produtivo. Se a gente conseguir incentivar da maneira adequada, os benefícios são muito grandes. São benefícios sociais, são benefícios ambientais em termos de poluição, de uso de materiais, em termos de efeito estufa, então, em termos de mudança do clima, e para a economia nem se fala. Então, é um ganha-ganha, assim, generalizado. Não, temos agora mais um tempo aí para falar, só preciso de fazer um intervalo exatamente sobre isso. É essa fortuna toda jogada no lixo com os cálculos que foram feitos de 41 mil empregos jogados no lixo também. Então, vamos falar sobre tudo isso. Eu só peço a você para a gente fazer um rápido intervalo. Tem um comentário aqui do Renato, nosso seguidor, nosso ouvinte, Renato Carvalho. Eu vou só pedir para você comentar logo na abertura do próximo bloco. E tem aquela pergunta que eu te fiz também, eu acho legal a gente trocar uma ideia sobre ela. Por que é tudo tão caro? Que você falou, se já tem todo etapas puladas aí por conta da mineração. Por que os reciclados são tão caros? E eu peço para você responder no próximo bloco. A mensagem do Renato é o seguinte, ele diz aqui, bom dia a todos, Renato Carvalho de Oliveira, vou acrescentar 2 itens que vejo grande dificuldade para o descarte correto. Óleo de cozinha, a pessoa joga no quintal, quando tem quintal, não pode. Usado, naturalmente, E outro fantástico aqui, o Renato, eletroeletrônicos diversos. Isso aí, esquece. As cidades precisam facilitar o descarte. É aquela coisa, desses itens que geralmente vão para o lixo comum, infelizmente. Vou deixar você comentar no próximo bloco, mas o Renato já é dessa geração que vem trazendo aquilo que você falou. Tem gente aí que está, assim, de olho nessa coisa da preservação ambiental. Tem gente que não é negacionista e nem é terraplanista, não. Tem muita gente aí. Verdade. Poxa. Bom, então, Renato, segura aí. Daqui a pouco a Carolina Zócoli, especialista em sustentabilidade da FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, continua conversando com a gente, e aí nós vamos falar no próximo bloco a economia de reciclagem e os impactos produtivos, renda, emprego, competitividade industrial. Mas é bem comum hoje você andar pela cidade, por exemplo, como Campos, você já encontrar pontos de coleta de recicláveis, não só de ferro velho. Ainda tem hoje ainda aquele carro aqui, Carolina, que passa, tá colhendo ferro velho, tá, atenção aí, você lembra disso? Aqui também passa. Tem pessoal aqui que fica querendo botar a sogra pra fora, Tem que selecionar. Não, calma, Beto, por exemplo, vou botar minha sogra. Não, calma, não faça isso, rapaz. Bom, mas aí, e aquilo é legal, e assim, o cara leva, compra e faz
a vida dele, para você ter ideia, né, de como que a coisa funciona. Você imagina isso numa escala, né, gigante. Sim. Bom, 8h02, rápido intervalo, então a gente volta a seguir com a Carolina Zoccoli, ao vivo aqui no Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.